Olá, turma! Sejam bem-vindos ao 20º e último encontro da prática de matemática financeira e estatística. Hoje, dando continuidade ao estudo de estatística, a gente vai entender um pouco aqueles dados que a gente obteve através das pesquisas, né? Então, a nossa pesquisa foi realizada com a população residente em Freiburgo, né? Mas nós não pesquisamos todas as pessoas que residem em Freiburgo, senão teremos que entrevistar mais de 35 mil pessoas. A nossa amostra foi de 8 residentes. E aí nós chegamos nos dados estatísticos, né? O dado que eu vou trabalhar hoje com vocês é a altura. Detalhe, nós vamos trabalhar sempre nesses cálculos aqui as variáveis quantitativas. Lembrando que na nossa pesquisa foram duas, altura e idade. No exercício, já de antemão, eu falo que eu quero que vocês trabalhem os cálculos nas duas. Aqui, eu vou trabalhar o cálculo daquela que é um pouco mais complexa, porque trabalha com mais números, né? Que seria as alturas. Então, suponhamos que eu tenha entrevistado 8 pessoas e essas pessoas apresentaram nas respostas a altura de, a primeira, 152 centímetros, 187, a segunda, a terceira 163, a quarta 178, a quinta 158, a sexta 171, a sétima 165 e a última entrevistada tinha uma altura de 163 centímetros. Então, na minha apresentação, né, que eu deveria ter feito aí no exercício, até 1,60 nós tivemos duas pessoas, de 1,61 a 1,80, 5 e acima de 1,80 uma pessoa. Então, o meu gráfico ficaria assim, né? Até 160 centímetros, dois quadradinhos, duas pessoas. De 161 a 180 teria 5 e acima de 180, uma, né? Percebam que o meu gráfico eu não coloquei 8, né? Eu coloquei até 5. Normalmente, o eixo Y, a gente trabalha sempre com o último número, aquele cujo dado apresenta o maior número, né? Então, o maior número apresentado aqui, 5, 5 foi o limite, tá? Pessoal, só que assim, aqui eu tenho dados dispersos, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar o ROL. Na estatística, ROL é quando a gente coloca de forma organizada os dados. Então, vejam, eu coloquei aqui organizado de forma crescente, tá? Percebam que ficou em ordem crescente, vai ficar mais fácil para fazer os cálculos. Então, a primeira tarefa que vocês devem fazer é apresentar o ROL, os dados, de forma organizada, do menor para o maior, tá? Agora, entrando em alguns cálculos para a gente conseguir entender melhor os números que a gente está trabalhando, nós temos o primeiro, a média aritmética simples. Lembrando o conceito que a gente já viu, né? É uma média de tendência central, o ponto onde converge a maioria dos números, né? Que concentram os dados. A fórmula aqui está um pouco complexo para entender, né? Mas aqui nós temos esse x com o tracinho em cima, ele representa a média aritmética simples, e ele vai trabalhar a soma de todos os números divididos pelo número de elementos, tá? Traduzindo, o conjunto que representa a média, ou melhor, a média aritmética simples, representa os dados do conjunto sendo o item 1 somado ao 2, somado ao 3, somado a todos aqueles que tem até o último. E eu divido pelo número de elementos, tá? Ou seja, no nosso conjunto, percebam, eu trago os números aqui das alturas, eu vou somar cada um deles e foram 8 entrevistados, tem 8 números, portanto, eu divido por 8. Faço a soma de todos esses números aqui em cima primeiro, resulta em 1.337. Esse valor que divide por 8, a minha média aritmética simples é de 167 centímetros, 125 milímetros. Então, essa é a minha média aritmética obtida na minha pesquisa. Agora nós temos um outro cálculo, que é a mediana. É o valor central de uma série ordenada, que divide a série em duas partes iguais. Percebam, é parecido, é próximo à média aritmética, mas não é a média aritmética, tá? A média aritmética eu faço uma divisão onde se concentram no meio, não necessariamente eu vou ter aquele número no meu conjunto, como foi o nosso exemplo antes. Aqui não, aqui eu vou trabalhar o elemento central, tá? Se a quantidade de elementos for ímpar, a mediana será o termo central. Por isso que eu tenho que estar com os meus números organizados, né? Agora, se a média for par, a mediana será a média aritmética dos dois elementos centrais.
Então, eu colocando no rol aqui na sequência crescente vai ficar mais fácil eu ter. Por quê? Porque assim, ó, eu tenho 8 números, 3 para o meu lado esquerdo, 3 para o meu lado direito, e esses dois aqui estão no meio que vão fazer a minha mediana, tá? Como é número par, eu vou calcular a média aritmética simples apenas desses dois. Portanto, a mediana vale 163 mais 165, que divide 2. 163 mais 165 resulta 328, que divide 2, 164 centímetros. Se a minha média aritmética é 167, a minha mediana é 164. Agora a moda é o valor que mais se repete na amostra. Também pode não existir e pode ser única, tá? Então, no exemplo numérico, a minha moda é o 163. Por quê? Porque é aquele que mais se repete, ele apareceu duas vezes, tá? Se na pesquisa de vocês, no caso, não se repetiu nenhum número, vocês vão apenas colocar que não existe moda. Ou vamos supor que tenha se repetido dois números, né? Vamos supor que no lugar de ser 8 tenha 1. A minha moda será 163 e 171, numa extrapolação pensando que eu tenha dois números 171, tá? Então será bimodal, ok? Então a moda pode ser uma só, pode não existir ou pode ser mais do que uma, certo? Nesse exemplo da minha pesquisa, a moda é uma só, 163. Agora entrando nos cálculos de medidas de dispersão ou variabilidade, para a gente ver o quão homogêneo ou não são os números, tá? Mede o quão variável são as amostras, tá? Primeiro cálculo é da amplitude, vai ser a diferença entre o maior e o menor número observado. A amplitude total é o maior valor menos o menor valor. Nesse exemplo aqui, ó, eu vou ver isso nos extremos, né? Então, maior valor 187, menor valor 153. Diminuindo 187 por 153, a minha amplitude será de 35 centímetros. Essa é a amplitude e a diferença entre o maior e o menor, tá? A variância, pessoal, ela vai indicar a distância dos dados observados em relação à sua média, tá? O quão distante da média está o número de forma ampla aqui, né? Então, no caso da variância, ela vai ser representada pelo sigma ao quadrado ou pelo var, né? Que vai ser a soma dos conjuntos menos de cada um do número do conjunto menos a sua média aritmética elevado ao quadrado, sempre que divide o número de elementos, tá? Ou seja, sigma ao quadrado, a variância, será x1 menos a média aritmética elevado ao quadrado, mais x2 menos a média aritmética e assim por diante. Tudo isso divide pelo número de elementos. Lembrando no nosso conjunto, a média aritmética simples foi 167 e 125. Portanto, a minha variância, o var ou sigma ao quadrado, vai ser, percebam, cuide bastante aqui, tá? Eu abro colchetes, abro parênteses, primeiro número 152, trago aqui, menos a minha média aritmética simples, isso elevado ao quadrado, mais o segundo número, 152, menos média aritmética simples elevado ao quadrado, mais terceiro número menos média aritmética simples elevado ao quadrado, mais quarto número e assim por diante. Todos os números vão ser expressos aqui, menos a média aritmética elevado ao quadrado, dividido pelo número de elementos, que são 8 números no nosso conjunto. Tá? Agora eu faço o cálculo dentro dos parênteses. Então, 152 menos 167,125 resulta em menos 15,125. 158 menos 167,125 resulta em menos 9,125. Percebo que eu só resolvi o que está entre parênteses. O elevado ao quadrado continua e a soma entre eles continua, tá? Faço esse cálculo, né, de dentro dos parênteses até o último, e isso continua dividindo por 8. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, se eu tenho que menos 15,125 elevado ao quadrado é o resultado aqui, eu vou fazer o cálculo da potência ao quadrado. Então, 15,125 vezes 15,125, detalhe, o número é menos, né? Menos 15,125 vezes menos 15,125, menos com menos é mais, por isso o número fica positivo aqui. O resultado da multiplicação será 232,6547. Menos 9,125 vezes menos 9,125, lembrando que a potência
é esse número multiplicado por ele mesmo. E como a gente já aprendeu, né? Menos com menos é mais, por isso o resultado vem aqui positivo, resulta em 86,28639. E assim eu vou resolvendo cada um dos resultados, tá? Bastante detalhe é isso que eu comentei. Vocês lembram que menos com menos é mais, portanto, mesmo que o número esteja negativo dentro do parênteses, quando elevado ao quadrado, ele vem para cá positivo. Esses valores aqui continuam dividindo pelo número de elementos. Faço a soma dos valores calculados na potência, resulta em 891,304606, que divide 8. Portanto, a minha variância será de 111,41. Ok? Seguindo, o desvio padrão. Esse é bem interessante. A variância ela é um pouco distante, mas o desvio padrão ele vai medir a distância dos dados observados, a distância média entre eles, tá? Então a fórmula vai ser, o desvio padrão é só o sigma. Se a variância é sigma ao quadrado, basta a gente fazer o razão da variância, tá? Então o desvio padrão representado pelo sigma será a razão da variância, tá? Lembrando que quando não tem nada aqui é númerozinho 2, né? É a raiz quadrada, tá? O nosso conjunto aqui está expresso. E aí o que a gente calculou antes, pessoal? O valor da nossa variância foi 111,41. Calculando a raiz, isso vai dar mais ou menos 10,56. Isso aqui é centímetros, tá? Então, o desvio padrão médio é de 10,56 centímetro entre os entrevistados, tá? Então, bacana, a gente começa a perceber de uma forma mais clara quais as variáveis que a gente tem na nossa pesquisa. E o que isso me diz, pessoal? Quanto maior o desvio padrão, maior a variância e mais irregular é a amostra. Quanto menor o desvio padrão, menor a variância e mais regular é a amostra. Aqui a gente não tem base de comparação, tá? Por isso a gente vai fazer um outro cálculo na sequência. Mas se a gente tivesse duas pesquisas, uma indicando 10,56 e outra 15, essa de 10,56 seria mais regular, tá? Porque tem um desvio padrão menor. E agora o último cálculo, pessoal, é calcular o coeficiente de variação. Ele vai indicar a dispersão dos dados, levando em consideração o desvio padrão e sua média, tá? Fórmula do coeficiente de variação será igual ao desvio padrão, que divide a média aritmética simples. Aqui é o x contra si em cima, né? E isso multiplica por 100 para a gente chegar no percentual. No nosso conjunto, a gente sabe que o nosso desvio padrão é 10,56 e a nossa média aritmética é 167,125. Faço o cálculo dessa divisão, chego em 0,06318, que multiplica 100. O meu coeficiente de variação será 6,318%. 6%. Numa visão simplista, quando o resultado é menor ou igual a 15%, a dispersão é baixa, portanto, a gente tem dados homogêneos, muito próximos. Quando é entre 15 e menor ou igual a 30, é de média dispersão. Quando maior que 30, é alta dispersão. Dados muito heterogêneos, né? No caso, há muita variação entre eles, tá? A título de curiosidade, pessoal, não é mérito do tema, seriam mais cálculos, né? Mas a gente poderia identificar qual é o erro da nossa amostra, né? Considerando que a nossa população é de 35 mil pessoas e a nossa amostra foi apenas de 8, nós teríamos um desvio de 35% se fôssemos fazer o cálculo, né? Então, a média obtida simples, né, de 167,125, podia ser 35% para baixo e 35% para cima, ou seja, a variação é muito grande. Se eu quisesse obter uma variação menor de 3, eu teria que entrevistar 1.000 pessoas, tá? Então, por isso que a estatística também me dá números nesse sentido, de saber qual é o mínimo de pesquisados que eu vou ter que buscar para conseguir ter um desvio, ou melhor, uma margem de erro menor, tá bom? Então, pessoal, o que eu peço? Eu vou encaminhar para vocês um exercício na turma. Detalhe, vocês vão utilizar os dados do exercício do encontro no número 19, tá? Nós calculamos nós entrevistamos com duas variáveis qualitativas, que era o sexo e se é nascido ou não em Fraiburgo, e duas quantitativas, que é a altura e a idade. Então, a gente vai trabalhar apenas com altura e idade. Então, eu vou pedir para que vocês façam esses cálculos, né? Média aritmética simples, mediana, moda, amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação.
dos conjuntos obtidos na idade e na altura das entrevistas que vocês fizeram, tá? Faça no seu caderno. No início da primeira folha, sempre lembre de informar o cabeçalho, matemática financeira e estatística, pesquisa e estatística, o seu nome, copie o enunciado e encaminhe a foto do exercício no meu WhatsApp privado até as 12 horas da data do nosso encontro. Até mais, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido sobre matemática aplicada, matemática financeira e estatística e que façam um bom proveito desse estudo. Até mais, um bom estudo.